Bom dia, meu nome é Felipe Souza Furtado, sou aluno da Unicesumar. O meu RA é o 18733338-5. Eu vou meditar um pouco com vocês aqui sobre o texto base da atividade MAPA, da disciplina Pregações e Práticas Ministeriais. E o texto base é em Romanos 8, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus o que justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos crentes ali de Roma, a igreja que estava ali em Roma, e ele escreve essa carta com o intuito de quê? De fortalecer aqueles membros, aqueles irmãos ali, para as perseguições que poderiam vir, para as tribulações que poderiam surgir nas suas caminhadas com Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo escreve essa carta nos alertando mediante aquilo que eles poderiam sofrer por estar seguindo a Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com o intuito de fortalecê-los na sua fé e na sua caminhada com Deus. E é interessante que nesses versículos a gente vê claramente o apóstolo Paulo indo por parte a parte e explicando o que de fato é o amor de Deus. A gente pode ver no versículo 31 a 34 que ele dá uma clara certeza daquilo que aqueles irmãos poderiam passar e que nós também passamos. Porque hoje em dia nós vivemos um tempo em que as pessoas vivem com dúvidas quanto àquilo que elas são ou aquilo que elas fazem contra Deus. Ou seja, talvez a gente peque algo contra Deus e muitas vezes esse pecado faz com que nós pensamos que Deus ele não pode nos perdoar, que Deus ele não nos ama e que através desse pecado a gente não tem mais a comunhão com Deus. Isso acontece muito em nossos dias. E aqui o apóstolo Paulo ele é bem claro quanto a isso, porque no versículo 31 a 34 ele diz que nós que somos justificados por Deus através de Jesus Cristo, Ele demonstra o seu amor de tal forma que envia o seu Filho. Para quê? Para que nos justifique contra o nosso pecado. Então, quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos algo que fere a santidade de Deus, isso não pode fazer com que nós podemos pensar que Deus ele não pode nos perdoar. Porque a palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos justificar. E na nossa caminhada muitas vezes surgem essas dúvidas. Será que Deus me ama? Será que Deus me perdoou? Será que Deus deixou de me amar porque eu pequei contra Ele? Claro que não. O amor de Jesus por nós é imutável. Ele não sofre qualquer tipo de mutação, porque o amor de Jesus ele é real, ele é eterno. E aqui é bem claro que o apóstolo Paulo fala aqui
quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, é Deus que nos justifica através de Jesus. É Ele que faz com que nós possamos ter um acesso livre à sua presença através do seu Filho, quando o seu Filho foi entregue ali na cruz do Calvário por mim e por você. Então essa dúvida, se porventura passa na sua mente, passa no seu coração, eu quero te dizer que em Jesus você pode saná-la. Em Jesus você pode eliminá-la da sua mente, porque o amor de Jesus por você, demonstrado ali na cruz do Calvário, ele está acima de qualquer dúvida que possa entrar no seu coração. Porque o amor de Jesus ele é grande. E mais do que grande, ele é real sobre a minha vida e sobre a sua vida. A segunda coisa que eu quero colocar para os irmãos, para os amigos que estão me ouvindo, é descobrindo o amor de Deus. Nós muitas vezes tentamos imaginar como é o amor de Deus. E é fato que nós nunca vamos poder mensurar ou medir o amor de Deus, por mais que nós venhamos se aprofundar no amor de Deus. Mas nessa passagem, nos versículos 35 e 36, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui a gente consegue ver claramente que o amor de Deus, ele é demonstrado nessa passagem como algo profundo. Porque Deus, ele reafirma através da vida do apóstolo Paulo, de uma forma bem clara, que não importa quem nós somos, não importa o que venha acontecer com nós, não importa aquilo que está para acontecer, ou aquilo que já aconteceu, ou aquilo que a gente já fez, ou aquilo que a gente irá fazer. Claro que, se tivermos o arrependimento genuíno, não importa nada disso. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus, derramado e entregue na cruz do Calvário, ele jamais será anulado por causa de nossos atos. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós foi algo perfeito, foi algo genuíno, foi algo duradouro, e não foi algo que você faz hoje e termina amanhã. Não. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi algo que marcou todos os tempos, todos os povos, todas as nações. Porque a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Deus entrega o seu Filho, Ele está dizendo, eu estou dando a vocês a minha vida, para que vocês venham ter a minha vida em vocês. E se vocês tiverem a minha vida, vocês terão o meu amor. E se vocês tiverem o meu amor, nada disso poderá separar a vida de vocês com a minha vida. Porque uma vez ligados em Jesus Cristo, nós somos ligados em Deus. Vocês conseguem entender? O amor de Deus, ele é tão grande para conosco que ele é expressado de uma forma bem clara, que não importa qual seja a angústia, qual seja a perseguição, qual seja a fome, qual seja a tribulação que nós venhamos a passar, nada disso poderá nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é algo imensurável. E aqui o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos ali de Roma, olha, vocês podem enfrentar qualquer situação, vocês podem enfrentar qualquer adversidade, qualquer perseguição, mas saiba que se vocês estiverem ligados no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada disso vai separar vocês desse amor. É muito interessante, muito lindo isso.
porque isso nos prova não só para aqueles irmãos de Roma, mas para nós nos dias de hoje, que o amor de Deus, ele não pode ser arrancado de nós, uma vez que ele é posto através de Jesus Cristo. Então que nós possamos ter a certeza que quando nós descobrimos o amor de Deus de fato, nada que a gente possa enfrentar ou viver poderá fazer com que nós venhamos esquecer desse amor. O terceiro ponto que eu quero pontuar com vocês aqui é que nós somos mais do que vencedores. O amor de Deus nos mostra isso, nós somos mais do que vencedores. E nos versículos 37 a 39, o apóstolo Paulo fala que ele tem a certeza de que nada pode separar desse amor. E que esse amor faz com que ele seja mais do que vencedor. É interessante que esses versículos contêm uma das maiores promessas que Deus tem para os seus filhos. Podemos enfrentar diversas adversidades, diversas enfermidades, podemos enfrentar dias maus, podemos enfrentar até mesmo a morte. O apóstolo Paulo diz isso no texto. Mas ele diz algo muito interessante. Se nós estivermos em Cristo, é impossível sermos separados deste amor, conquistado ali na cruz do Calvário. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque aquela igreja, com certeza, assim como nós, iria passar por algum tipo de tribulação. Iria passar por algum tipo de perseguição. Assim como nós também passamos. Quem aqui nunca enfrentou uma adversidade? Quem aqui nunca enfrentou um dia mau? Quem aqui nunca enfrentou uma enfermidade? Quem aqui nunca enfrentou algo ou alguma situação que você viesse a pensar, será que eu vou sair dessa? Todos nós já passamos por situações assim. Mas o apóstolo Paulo ele é bem claro naquilo que ele afirma nas Escrituras, inspirado por Deus. É que independente dos dias maus, independente das tribulações, das tempestades, ele tinha algo que fazia com que ele saísse vencedor sobre todas essas coisas. E esse algo é algo que eu e você também temos em nossos corações, que é o amor de Deus sobre nós. O amor de Deus por nós nos faz mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque ele foi conquistado na cruz do Calvário. E quando ele foi conquistado ali na cruz, nada, nem ninguém pode fazer que nós venhamos ter uma derrota se nós estamos em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode nos separar se nós de fato estivermos em Cristo Jesus. É esse o amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está pontuando aqui nesses versos. O amor de Deus por nós é uma prova tão grande que nada e nem ninguém pode nos separar desse amor. Você pode se sentir a pior pessoa, mas se você entregar sua vida de fato a Jesus, você tem o direito de experimentar esse amor. Você pode ser o pior homem, o pior pai de família, a pior mãe, o pior estudante, o pior trabalhador, por algum erro que você cometeu. Mas se você se arrepender, nada pode fazer com que esse amor possa te transformar numa melhor pessoa aos olhos de Deus. E mediante a esse amor, conquistado ali na cruz do Calvário, eu quero encorajar você a colocar esses 3 pontos na sua vida e de uma vez por todas ter a certeza desse amor. Que você não possa mais viver em dúvida quanto ao amor de Deus sobre você. Que você não possa mais deixar de descobrir esse amor todos os dias sobre a sua vida. E que você possa ter a certeza que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E eu concluo esse pequeno sermão, essa pequena mensagem expositiva, que mesmo que os dias em que as dúvidas venham tentar minar a certeza do amor sobre nós, podemos confiar que através desses dias e dessas situações que nós enfrentamos, Deus realizará o seu bom propósito em nossas vidas, que é o amor dele por nós, através de Cristo Jesus.
Essa é a nossa certeza, o amor dele por nós. Então, meus irmãos, que as dúvidas, os dias maus, as tribulações, as perseguições, que tudo isso possam fazer com que você tenha plena certeza que o amor de Deus jamais poderá ser separado de você. E que através desse amor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer aqui a oportunidade ao Unicesumar por estar nos dando esse privilégio de expor e aprender como expor da melhor forma possível as Escrituras, e que você possa ser edificado através dessa palavra, e que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, e que você possa lembrar que o amor de Deus sobre a sua vida é muito mais daquilo que você possa imaginar. Porque o amor de Deus, ele foi conquistado não por coisa comum, mas por algo precioso, que foi o sangue de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.